A todos, graça e paz. Certa vez, Jesus disse: Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E Paulo era um homem que havia compreendido perfeitamente essas palavras de Jesus. Paulo tinha uma mente e um coração regenerados por Deus, e por causa deste novo coração, ele sabia que as aflições deste tempo presente, que são vividas por aqueles que pregam o Evangelho, não são para serem comparadas com a glória que haveria de ser revelada àqueles que descansarem em Cristo. Paulo tinha um propósito maior na vida após o novo nascimento. Ele vivia e fazia tudo por causa de Jesus. Não se importava com as consequências que a vida terrena poderia ter pelo fato de estar pregando o Evangelho. Paulo não vivia mais para Paulo. Paulo vivia para Cristo. Então, desta forma, Paulo tinha que alegrar a Cristo e não a ele mesmo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te damos graças pela revelação da tua santa palavra. Que o Senhor nos use para a proclamação do Evangelho de Cristo. Nos dê a alegria contínua de servir a Cristo e não nos deixe calar diante dos falsos profetas. É em nome de Jesus que oramos a Ti. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 30. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia sem sinceridade, julgando suscitar tribulação a minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora
ouves que é meu. Nos versículos de 12 a 14, Paulo expressa toda a alegria em divulgar o Evangelho de Cristo e o quanto que os problemas se tornaram pequenos diante disto. Paulo descreve os 4 anos de prisão com as palavras aquilo que me aconteceu, como se fosse algo simples e comum, mas na verdade foram 4 anos de prisão. Ele considerava a alegria de pregar o Evangelho, pois nesse período ele fez para Cristo grandes conquistas, tais como escreveu 4 cartas, as de Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemão. Através de Timóteo e Epáfras, ele orientou as igrejas e também pregou para os soldados que faziam a guarda na sua prisão. Tudo isso foi possível porque Paulo tinha uma vida regenerada por Deus através do novo nascimento juntamente com Cristo. Sua mente era focada em pregar o Evangelho e não ficava olhando para os seus sofrimentos, mas olhava para o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Nos versículos de 15 a 18, Paulo expressa toda a vontade e desejo de divulgar o Evangelho de Cristo, mesmo que algumas pessoas desejassem atribulá-lo ainda mais. Paulo sabia que existiam pessoas que, por ambição e sem sinceridade, pregavam o Evangelho, pois queriam se aproveitar do fato de que ele estava preso e assumirem o comando da igreja que estava sendo formada em Roma. Mas este tipo de pessoas e atitudes egoístas não tirou de Paulo o bom ânimo de pregar o Evangelho. Paulo também sabia, e neste caso se alegrava, que existiam irmãos de boa vontade e de boa fé que pregavam o Evangelho de Cristo para a salvação, e que estes irmãos queriam ser semelhantes a ele com relação à pregação do Evangelho, queriam conduzir outras pessoas a Cristo e a lutar unidos pelo Evangelho. Para Paulo, não importava quem pregava o Evangelho e nem o motivo. Para ele, o conteúdo do Evangelho é mais importante do que quem prega, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nos versículos de 19 a 30, Paulo expressa a importância da unidade da Igreja em torno de Cristo. É muito importante que todos os irmãos em Cristo trabalhem para levar outras pessoas a Cristo, para a salvação, e que façam isto com alegria. Isto não é responsabilidade somente do pastor da igreja, mas também de toda a igreja. Todas as pessoas têm preocupações concernentes a esta vida, principalmente com relação à terceira idade, pois é nesta fase da vida que as pessoas precisam de muitos cuidados com relação à saúde. O que acontece é que as pessoas se esquecem ou ignoram o fato de que existe outra vida após esta vida. É sobre esta outra vida que Paulo estava focado, pois ele sabia que nesta outra vida ele estaria com Jesus Cristo e que durante esta vida Deus lhe daria todas as condições para enfrentar qualquer problema sem perder a alegria de servir a Cristo. Paulo declara no versículo 21 que, portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Uma declaração como esta só pode ser feita pela pessoa que já nasceu de novo, pois o novo nascido reconhece que o começo da sua vida cristã é em Cristo, que a continuação da sua vida cristã é através de Cristo e que a glória que será revelada na pessoa após a morte será por Cristo. Quando uma pessoa considera Cristo como sua vida, ela está afirmando que a sua vida só tem sentido em Cristo Jesus, como está escrito em João capítulo 15, versículo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Certa vez, o pastor e escritor William Barclay escreveu: Se cremos em Jesus Cristo,
A morte significa para nós a união e a reunião, a união com Cristo e a reunião com aqueles que temos amado e dos que tínhamos nos separado. Para concluirmos, Paulo está mostrando que a vida cristã é uma vida de batalhas, onde o bom combatente não perde a alegria que Jesus concede e que é fruto do Espírito Santo. O bom combatente enfrenta a batalha de pregar o Evangelho sem se preocupar com as dores, mas sim com a alegria de servir a Cristo. Lembre-se de Davi contra Golias, lembre-se de Elias contra os 450 profetas de Baal. Deus deu vitória para eles e com certeza dará vitória para você também. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te damos graças pela nova vida que o Senhor já nos deu em seu Filho Jesus. Te pedimos, meu Pai, que o Senhor nos fortaleça todos os dias para que continuemos a pregar o seu Evangelho, meu Pai, para que outras pessoas sejam alcançadas e levadas a Ti. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.